Se você, assim como nós, assistiu o filme Pranto Maldito e não entendeu muito bem o que aconteceu, ou ficou com a sensação de que faltou informação, que estava tudo muito jogado, é porque faltou mesmo. E caso você não tenha assistido esse filme, o filme é uma produção da HBO Max, agora é Max só, né? É. Tá disponível lá na plataforma, ele foi lançado em 2021 e pro pessoal aí que não gosta de filme dublado, isso aqui é um filme em espanhol, tá? Tem que assistir com legenda e tudo mais. Galera, é o seguinte, vai rolar uns spoilers aqui, porque a gente tá falando de um filme de terror que ele foi baseado numa lenda, aquele tipo de lenda urbana de uma região em particular, onde as pessoas às vezes se deparam com coisas estranhas ou escutam coisas estranhas e acreditam ser a figura dessa lenda, e o filme foi baseado nela, tá? O enredo conta a história de um casal que eles estão indo passar uns dias, tipo de férias, numa cabana com seus dois filhos, eles vão a família inteira. Porém, logo no começo do filme, a gente já percebe que a relação deles não tá muito boa. No decorrer do filme é mostrado, inclusive, que antes de fazer essa viagem, eles estavam fazendo terapia de casal para tentar salvar o casamento devido a uma tragédia que aconteceu com eles. Porque a mãe ali, a esposa do cara, né, a mãe das crianças, ela teria perdido um bebê, né, ela teve o bebê, a gravidez toda, porém o bebê nasceu morto. Então, assim, a relação não estava boa e aí eles, né, foram fazer essa viagem para tentar se reaproximar e acabaram escolhendo um lugar numa cabana, no meio da floresta, no meio do nada, num lugar extremamente assustador. E aí que os problemas começam. Quando eles chegam lá, tem uma senhora e ela é uma senhora que ajuda os proprietários, né, os donos do lugar e tal. É como se fosse uma caseira, creio eu, né? Ela vai lá, ela aluga para as pessoas, entrega a casa, recebe a casa de volta e tudo mais. E quando ela recebe eles, ela acaba entrando no assunto, eles acabam perguntando de algumas coisas de criança que tinham ali. E ela conta para eles que o filho do casal ali, né, o filho da família, dos donos ali do lugar, teria morrido num acidente, que ele teria se afogado no lago, que foi uma tragédia e tudo mais. E é interessante que no começo do filme tem uma cena que pra gente que não conhece a história ainda, a gente não percebe, mas logo que eles chegam, ela olha pro pai ali da família, pro cara, essa senhora, ela faz assim: "Ah, você não me avisou que seus filhos eram tão pequenos." Que acredito eu que no decorrer do filme ela já sabia que tinha uma entidade rondando ali a região, né? Mas ela não, ela fala isso e aí ele diz: "Não, fica tranquila, eles são bonzinhos, são educados e tal." Bom, a senhora conta ali pra eles. E apesar da história toda, ok, eles resolvem ficar lá assim mesmo. Enfim, né? Ao que parece, se eu bem me lembro, é uma semana, se eu não me engano, que eles vão passar lá. A lenda. A gente vai falar sobre a lenda primeiro. Gente, mente aberta, tá? A gente tá falando de lenda urbana, então aparentemente você tem pessoas tendo experiências sobrenaturais aí com coisas estranhas que elas atribuem a essa lenda, mas a lenda é lenda, né? Então, assim, vamos lá. Segundo a lenda, existia uma mulher indígena que desde criança adorava passar os dias correndo e cantando pelas montanhas, enquanto arrancava as flores das figueiras onde passava. Sua mãe sempre tentava fazer com que ela tomasse cuidado e parasse de sair por aí sozinha sem proteção. Mas a garota não obedecia e esse costume continuou com ela mesmo depois de mais velha. Certo dia, ela saiu novamente, como sempre fazia, porém em um determinado momento, ela resolve se sentar em uma pedra para descansar e foi aí que surge um lindo arco-íris. E eis que ela ficou encantada com esse arco-íris e esse arco-íris, consequentemente, a engravidou. Não faz nenhum sentido. Mas como assim? Eu falei, mente aberta. Uma coisa é a história que as pessoas contam, outra coisa é as pessoas verem assombrações e acharem que é aquela história, né? São uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois bem, de alguma forma totalmente antinatural e ilógica, ela ficou grávida de um arco-íris, segundo a lenda. E o período de gravidez foi muito difícil, foi extremamente pesado, intenso, doloroso. Afinal de contas, não era uma gravidez natural, né? Claramente. Né? Definitivamente não. Exato. E aí, quando chega na hora dela ter o bebê, ela vai fazer o parto sozinha, como as índias geralmente fazem, elas mesmas, que dão a luz ali, né? E aí ela tá lá no mato, perto do lago, e ela faz muita força pra tirar o bebê, com muitas dores, muita dificuldade e tal. E aí na hora que o bebê sai, ela meio que desmaia, assim.
E ela desmaia e o bebê acaba sendo levado pela correnteza do... É lago? É rio, não é lago, é rio. Porque tem correnteza, lago não tem correnteza, gente. É rio, é rio, é rio. Bom, desde então, ela passa a procurar por seus filhos em todos os riachos, rios e montanhas. Seus gritos e gemidos eram ouvidos por todo canto onde passava, e por conta do tempo que ela passa vagando pela mata, ela começou aos poucos a se transformar. Então ela começa a sofrer mutações, seu corpo começa a definhar, suas mãos começam a se alongar e ficam ossudas, mãos esqueléticas, né? Os cabelos agora são um total emaranhado, comprido, branco, aquele cabelão assim. Seus seios ficam extremamente alongados e caídos ao ponto de ela... Ai, isso é muito bom. Ao ponto de que para ela conseguir andar, ela teria que jogar os seios por cima dos ombros. Não consigo falar isso sério. Seu rosto está sempre coberto de lama e cinzas, e todos escutam ela por aí, vagando à noite, gritando: "Ah, onde encontrarei meu filho?" É quase a Chorona, né? Onde estão meus filhos? É a mesma coisa. Onde encontrarei o meu filho? E ao que parece, essa criatura assustadora, ela fica vagando à noite e as pessoas ouvem ela procurar pelo filho, tá? Bom, ela se chama La Tarumama e ela foi destinada a passar a eternidade procurando seu bebê. Pessoas escutam seus gemidos em fazendas e povoados locais, e quando isso acontece, os pais escondem seus filhos para não serem levados confundidos com o seu recém-nascido perdido. Quando ela encontra fogão e lenha, por algum motivo totalmente inexplicável e estranho, ela sempre para se alimentar de carvão, Zero sentido. dá uma descansadinha e depois volta para sua busca interminável atrás do seu filho. Aí o pessoal tem aqueles fogão a lenha em casa e acha que a La Tarumama vai entrar, Sim. comer o seu carvãozinho, dar uma descansadinha perto do fogo e depois vai embora. Exatamente. Entende? Maravilhoso. A capacidade do ser humano de criar lendas estranhas. Essa é a lenda da Tarumama. E aí a gente vai fazer a comparação agora com o filme. No filme, a gente consegue ver a entidade de fato. E ela é retratada da forma que é. Pelo menos em uma cena onde ela aparece realmente por inteiro, depois de várias coisas estranhas rolando ali, a gente consegue ver uma mulher alta, esquelética, de cabelos brancos, seios alongados. Ela não faz isso. fazer isso no Não. filme, mas aí é complicado. Gente, a idade chega pra todo mundo. Se tiver gente mais nova aí assistindo fazendo, credo, que nojo, se preparem-se que também vai acontecer com vocês, tá? E os meninos, ó, os Países Baixos ali que o negócio cai, viu? Vai Isso. ficar enrugadinho, murchinho, chateadinho. Então não adianta ficar zoando gente velha que a hora de vocês tá chegando também. Mas vamos lá. Ela é retratada desse jeito mesmo no filme, com exceção de jogar o peito por cima do ombro, né? Que seria... Eu acho que ia dar um tom muito cômico pra aquele filme. Ela tem cabelo longo, branco, seios alongados. Ela come o raio do carvão e começa a assombrar a família lá, tentando de alguma forma fragilizar ou se apossar da mãe. No início do filme, aparece o nome Tarumama. E quando as coisas começam a ficar esquisitas, que no caso é na primeira noite já que eles estão lá, né? A mãe começa a ouvir os ruídos do lado de fora, dá pra perceber como se tivesse alguém andando no entorno da cabana e tal. É bem, já começa bem o filme, aí ele começa bem. E aí ela abre a porta. Quando ela abre a porta, ela dá de cara com uma mulher cheia de sangue, com uma coisa pendurada que se parece muito com um cordão umbilical, e né, no caso. Como se fosse um cordão umbilical pendurado assim. E ela chega pedindo ajuda, dizendo que o filho dela caiu no rio, que ela perdeu o filho dela, que o filho dela caiu no rio. A mãe, ela quer ajudar, enfim, né? Aí começa o desenrolar da história, porque ela quer ajudar, só que aí a mulher desaparece, o pai ainda sai na floresta pra procurar a mulher pra ajudar, não encontra. Bom, e começam essas referências, né? Essa coisa do cordão umbilical. Gente, isso aqui é uma lenda colombiana, né? Produção. Colombiana. Os caras fizeram um filme baseado numa lenda, só que, tipo, pra quem não é não é uma coisa conhecida. Se você faz um filme com o nome Saci Pererê, todo brasileiro vai saber.
não significa que, sei lá, um sueco vai saber o que é Saci Pererê, entendeu? Então eles não explicaram a lenda no filme. Então pra gente que assistiu sem saber, ficou tudo muito vago. Depois que a produção foi muito curiosa, foi lá e descobriu que era... É porque não fazia sentido nenhum, não tinha sentido nenhum o Não filme. tinha sentido. Pra quem não conhece a lenda, as cenas não faz sentido mesmo. É uma figura maluca que entra em casa, começa a comer carvão quente, e aí começa meio que tentar possuir a mãe, mas assim, o que é isso? Da onde veio? Por quê? Onde vive? O que come? Nada é explicado, entendeu? E aí, quando a gente descobriu que tem a lenda, é por isso. Então, pra eles lá, pode talvez ter feito algum sentido. Pra gente aqui não faz muito, né? Mas, de forma geral, a gente pode dizer que dentre essas más explicações que aparecem no filme, né? Essa falta de informação, essas lacunas, buracos e tudo mais, pelo menos o filme tem um começo, meio e fim. Tem filme que não tem fim, né? Não. Esse, pelo menos, tem começo, meio e fim, tá? Críticas do filme. No geral, as críticas não foram muito boas. O único elemento do filme destacado como positivo foi o aproveitamento com um cenário de cenas externas, onde foi utilizada uma floresta e muitos elementos da natureza, que era aquilo que a gente estava falando. Para quem gosta do gênero, a ambientação é muito legal. É muito legal. É uma floresta que ela fica super assustadora à noite, com muita neblina. É uma cabana de madeira antiga. Então, assim, tem muitos elementos que foram muito mal aproveitados, na nossa humilde opinião, porque a história tinha potencial. É uma figura extremamente assustadora, apesar de ser uma lenda urbana, se eles conseguem aproveitar de fato, sabe? A forma como ela se mostra é extremamente assustadora, poderia ter ficado muito bom. Então, é um filme fraco perto do que eles poderiam ter feito ali, tá? É um filme cheio de clichê, fraco. Tanto que as críticas colocaram isso também, que acharam o roteiro muito repetitivo, porque foi comparado com outras superproduções de terror, outros filmes de terror, né? Como, por exemplo, algumas coisas que eles citam como clichê. A mesmice do casal fragilizado, com os filhos presos numa cabana numa floresta, até aí não me importo. Acho super aceitável se você sabe desenvolver. Eu acho um clichê muito legal. Isso pra mim não é um problema. A atuação do elenco não passa a emoção que deveria, realmente. Eles são meio secos, assim. Assim, eu não conheço muitos filmes colombianos, não sei se eu já assisti outros. Então, assim, são atores que ninguém aqui conhece. Não sei nem se eles são conhecidos lá, né? Sim, então... São atores desconhecidos, até aí tudo bem, porque, né? Mas, realmente, as atuações são fracas. Eu acho que as crianças atuam melhor que o casal, você quer saber? Eu também achei. Além disso, eles colocam como um filme um pouco parado, às vezes sonolento. Falta susto, não tem um jumpscare, é muito pouco as cenas de medo. Então, assim, aquele filme que tem poucas cenas de susto, realmente. E também não tem aquele suspense, aquele terror psicológico que te prende. Ele não tem nada mais assim, é muito linear. Então, para algumas pessoas, ele pode se tornar um pouco, né, monótono, realmente. Eu não achei de todo ruim, ele é fraco, mas eu já assisti muitos filmes de terror que realmente são muito ruins. Eu achei assim, é um filme ok, entendeu? Não espere uma grande produção de Hollywood, é um filme ok, que, tipo, dá pra assistir, vai. Tem uns que não dá, não. Esse aqui é de boa. E aí vem as acusações da crítica, né? Porque a crítica não ia deixar passar essas coisas. Sim. E eles começaram a apontar várias coisas semelhantes a outros filmes famosos, como, por exemplo, como se fosse uma cópia, né? Um plágio. A primeira cena sobrenatural, acontece quando um carrinho de brinquedo é empurrado sozinho pelo quarto, onde continha uma cabaninha de brincar. Assim como foi em Invocação do Mal 2. É muito parecido. É muito parecido. Nesse caso, na verdade, era um... Não era nem uma cabaninha de brinquedo. É tipo isso, mas era um... Era uma oca. Uma oca. É tipo uma oca, assim, montada. Também não dava pra fazer igualzinho o outro filme. Ia dar muito na cara, né? Segunda cena que eles colocam como plágio, vamos pôr assim. A segunda cena em que a criança está dormindo e tem o cobertor puxado algumas vezes. E quando acorda, tenta pegar o cobertor no chão. A cena é retratada bem parecido com a cena do Invocação do Mal 1, onde a menina tem os pés puxados algumas vezes enquanto está dormindo. E quando acorda, tenta olhar por debaixo da cama. Como é que era o nome dela? Dessa menina? É a menina lá que sofreu a doença durante o filme. A gente fez um vídeo sobre ela aqui, do que aconteceu com ela no... Vou deixar na descrição se vocês ainda não viram.
A Christine do Invocação do Mal. Tem um vídeo aqui falando do que aconteceu nas gravações com ela. É bem legal pra quem ainda não viu. Bastidores Assombrados, vou deixar o link na descrição. Outra cena que eles entenderam como plágio. Em uma cena, já no final do filme, em que a mãe está possuída tentando matar seus filhos, só por aí já foi, né? Ela relembra o passado e a vida com eles e acaba vomitando o demônio pra fora. Extremamente parecido com Invocação do Mal 1. Também. Igualzinho. É igualzinho. Ainda assim, se eles tivessem feito uma, sabe, se o filme fosse bom, passaria de boa. Passaria muito. Passaria de boa. Isso aí não ia estragar o filme, é que é o conjunto da obra, né? E eu acho que a maioria nem percebeu. Eu sou a maior fã de Invocação do Mal 1. É tipo um dos meus filmes preferidos da vida. E eu não tinha percebido esses pequenos detalhes. Porque é aquele negócio do clichê de filme de terror. Muito filme de terror mistura várias coisas, terror, né? vai ter alguém puxando o pé na cama. É, Quantos filmes de terror vai ter alguém tirando o cobertor? É normal. exatamente. O problema não é os clichês. O problema não é a cena ficar parecida com a Invocação do Mal. O problema é eles não terem cenas originais, entendeu? Eu acho que o problema é o conjunto da obra. Exato. O fato de já ter os atores não muito bons, a história não muito desenvolvida, o fato de ser uma lenda e não ter uma descrição, uma explicação, uma retratação muito boa da lenda do filme, uma junção de tudo acaba deixando as coisas ainda piores. Sabe, quantos filmes a gente não vê que começa a acontecer coisas estranhas e aí você encontra com alguém que conhece e fala assim, dizem que tem uma criatura, não sei o que, aí tem toda uma explicação. Não tem nada disso. Você fica perdido. Perdido. Você não sabe o que... Tem começo, meio e fim, ok, você sabe o que aconteceu com a família. Mas de resto, é uma coisa muito aleatória, você não sabe se é um demônio, o que é aquilo. Sim. Você não sabe. Não E sabe tem nada. várias formas de você incluir uma lenda dentro de um filme com a explicação daquilo. Eles não fizeram isso, ficou muito batido pra quem não conhece a lenda. Que nem teve uma cena que eles foram lá, que a senhora que limpa a casa convida eles pra ir numa refeição típica lá, que eu não vou lembrar o nome, com a família dela. Eles podiam estar conversando com alguém comentar da lenda, entendeu? Sim. Uma coisa assim. Tá aí uma cena muito mal aproveitada, foi jogada ali no meio do filme. Tipo, ela tá sentada comendo, a mãe tá lá sentada comendo negocinho, a mulher fala alguma coisa aleatória pra ela, e continua comendo. Não mostra Sabe, nada direito, é só um menino lá depois ficando perdido na floresta, na floresta, e só. Exato. Muita cena mal aproveitada. Um muita lugar coisa mal aproveitada. fantástico pra gravação desse tipo de filme. Podia fazer um negócio extremamente assustador, muito legal pra quem gosta, e foi desperdício. Também achei. Bom, algumas curiosidades para complementar aqui, pra gente fechar esse vídeo. Em várias regiões da Colômbia são feitos carros alegóricos com a representação da Tarumama no carnaval, por ser considerada também como um ser mitológico. É por isso que eles não explicaram nada no filme. Na cabeça deles era tão óbvio que era Tarumama. Como se a gente fosse obrigada a conhecer todas as lendas e mitologias de todo mundo, né, gente? Então, eu acho que tá aí uma coisa que eles não se preocuparam. Quando você cria uma produção artística visual, principalmente um filme, uma série, algo do tipo, onde vai ser lançado num aplicativo de streaming ou num canal muito famoso, onde as pessoas assistem bastante, ou seja, no cinema, em qualquer lugar assim, eles precisam entender que isso vai atingir diversos públicos. E eles não entenderam isso, porque eles fizeram tudo pra... Eu não sei nem se os colombianos realmente acham que esse filme representa. Eu teria que ver a opinião deles, né, sobre isso eu não sei. Mas pra gente, pro resto do mundo, ficou muito batido. Ficou muito vago. E é uma entidade, é uma história muito legal. O aspecto dela, né? A forma como ela aparece. Meu, isso à noite é extremamente assustador você ver uma coisa dessa. Eles podiam ter feito um filme incrível. Até o carro alegórico é todo... É uma figura assustadora mesmo. La Tarumama é considerada uma das versões da lenda da Chorona, como a gente comentou. Porém, é menos conhecida e um pouco diferente das famosas. Lembrando que Lenda da Chorona também tem filme. A gente vai trazer um vídeo especial da Chorona, se inscreve se você não tá inscrito, pra falar sobre a lenda. Tem algumas variações e tem o filme da Chorona que foi feito pela Warner também, né? Sim. Pela franquia lá do Invocação do Mal. Muito bom, por sinal. Gosto muito desse filme. E sim, a lenda é bem parecida. Eu também pensei nisso. Aliás, acho que foi por isso que você foi pesquisar, né? Que você achou parecido com a lenda da Chorona. É muito parecido mesmo. Então, se você ler na imagem que eu coloquei... Tá aparecendo aí pra você? Tá. Na imagem que eu coloquei... Ele é de um livro que um cara escreveu baseado nessa lenda. E ele coloca o nome como Tarumama, La Chorona Pastusa. Ele coloca como se ela fosse uma versão da Chorona mesmo.
uma versão da Chorona. E sabe o que é mais engraçado? É aquilo, a gente até comentou sobre isso em algum dos vídeos, não lembro qual. Aquele negócio da tupa, né? Tem outros nomes também. É aquele conceito de que se muitas pessoas acreditam, se torna real. Sim. Aí eis a questão. Será que existe uma entidade sobrenatural que fica por aí vagando em busca de criança? E as pessoas criam essas histórias, essas lendas para justificar essas entidades que as pessoas escutam? Ou será que primeiro vêm as histórias e a entidade se materializa porque as pessoas acreditam? Eis a questão. Sim. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha. Se você conhecia a lenda da Tarumama, já tinha ouvido em algum lugar, ou se você viu esse filme. Não esquece de deixar o seu like se você gostou e se inscreve para não perder outros vídeos como esse, tá bom? Fala tchau, produção! Tchau!